Olá, eu sou Juliana Flitos, do canal Colorindo Sonhos, e hoje eu venho trazer mais uma parte aqui do nosso passo a passo do Romantic Country. Eu estou amando trabalhar nessa página, tá ficando assim encantadora. Então, quem quiser conferir comigo mais essa parte, já se inscreve no canal, ativa os sininhos de notificação para que vocês não percam nenhum passo a passo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vamos lá. Bom, pessoal, então tá ficando assim o passo a passo. Vocês me perdoem a voz aí, porque a rinite chegou. Então eu tô meio afanha, então vai perdoando a voz. E hoje, então, nós vamos aqui fazer mais uma parte desse nosso passo a passo. Eu quero hoje fazer aqui essa parte, né, aqui de trás, e tentar já também fazer o céu. Então, para que dê tempo de fazer tudo, qual que é a minha ideia? Eu vou fazer com vocês aqui essa parte, e aí as outras aqui vão ser iguais, então eu faço essas duas e a gente já parte para o céu, beleza? Então, vamos lá. Eu continuo usando os lápis da Giotto, estilo novo. As cores que eu vou usar hoje são os tons de verde, que vão ser o 18, 19 e o mais claro, que é o 17. Vou usar também um pouco do amarelo, que é o 03, nosso guerreiro de sempre, o 36, que é o preto. Então, nós vamos iniciar aqui, ó, trabalhando nessa área. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, a minha intenção é esconder o máximo que eu conseguir essas linhas que tem aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, com lápis preto, eu vou marcar toda essa sombra da casa, atrás da chaminés aqui, mas eu não vou avançar muito, eu vou marcar realmente a sombra e esfumar um pouco. Então, atrás de todas essas casas, eu vou passando preto. Como nós vamos trabalhar aqui com outras camadas por cima, não precisa agora forçar a mão, tá? Só realmente fazer essas sombras aqui iniciais. E à medida que avança, diminui ainda mais esse lápis preto. Aqui atrás dessas chaminés, que também foram feitos com preto, não se preocupem, porque nós ainda vamos trabalhar com outras cores aqui. Ela vai ficar mais escura essa área, mas não vai ficar preto. Então, pode passar sem medo. Certo? Então, passei aqui o lápis preto, agora eu vou passar para a cor número 19, que é o verde mais escuro, e eu também vou fazer a mesma coisa. Agora aqui com a cor 19, vocês podem fazer com a pressão a mais do lápis, para que fique realmente bem verde aqui essa parte. Se vocês quiserem, vocês podem fazer até 2 camadas aqui do verde para ficar um verde bem presente aqui. Bom, então, passei aqui o verde em toda a área que eu tinha passado o preto. Agora, eu vou avançar até mais ou menos a metade aqui, olha, desse nosso arbusto. Nessas partes, assim, das pontas, a gente pode avançar mais, né? Porque como já tem a sombra da casa aqui, pode avançando. Mas aqui no centro, a gente avança um pouquinho menos. E agora, eu vou aqui nessa parte de baixo repetir a camada com 19. Certo? Então, feito isso, agora eu vou trabalhar com 18, que é o verde médio, e eu vou começar daqui dessa parte onde eu comecei a clarear, passar o verde. Aqui, a galera que tem a mão pesada vai estar bem fazendo essa parte, porque eu quero que fique realmente, né, bem verdão mesmo, então pode trabalhar com a mão um pouquinho mais pesada, mas lembrando sempre que não demais, porque nós ainda vamos trabalhar com outras cores. Então, não precisa forçar tanto a mão, mas pode pôr uma pressão a mais.
E agora, para finalizar aí, né, essas nossas árvores, essa vegetação, vamos usar o 17 nas bordas e, claro, misturar, né, com a cor anterior também. Bom, então aqui eu fiz a base dessa nossa vegetação e agora eu quero fazer aqui alguns detalhes para que pareça realmente ali árvores ali no fundo. Então, eu vou aproveitar aqui essas linhas que tem na própria ilustração, né? Essas linhas que nós não conseguimos apagar. E essas linhas, elas vão se tornar aqui uma espécie de tronco para fazer pinheiros ou essas árvores mais, né, fininhas. Então, ó, eu vou com risquinhos fazendo esses detalhes, tá vendo? Então, lá no fundão vai ficar mais verde. E aqui eu até dou uma engrossadinha, né, nessa linha. E começo com um lápis preto a puxar esses nossos fiozinhos. Não precisa fazer em todos, porque como eles estão muito juntinhos uns dos outros, não precisa fazer em todos. E em alguns vocês podem fazer esses pinheiros maiores, né? Onde ele vai pegar uma maior área ali. Mas também não que fique tudo preto, tá? Então, aqui, ó. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí como tá ficando. Bom, então olha só como ficou. Agora eu vou voltar aqui com o 19, o verde. E eu também vou fazer alguns risquinhos verdes aqui. Eles não vão aparecer muito, esses risquinhos verdes. E aí, nós vamos procurar usar eles mais nessas áreas onde não tem muito preto, que aí é onde eles vão aparecer mais. Aqui na borda, eu vou usar o 03, que é o amarelo, nessa borda aqui. E também sempre misturando com essa cor de baixo. E aí, eu volto aqui, faço mais uns risquinhos com verde. Agora, eu vou usar aqui duas canetas, essas daqui, elas são gel da Cis Neon. E aí, eu vou usar a verde também aqui, nesses pinheiros que nós fizemos. E eu vou fazendo risquinhos nesses pinheiros também. Vai ficar aqui bem bagunçadinho, porque eu quero que pareça realmente, né, uma vegetação, aquele mato que a gente consegue ver de longe, nada muito definido, mas que tem uns brilhinhos a mais, um verde mais claro, um verde mais escuro, né? Então, essa é a mistura aqui. Aí, com essa caneta verde, eu vou passando. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas fica um verde bem bonito, mais iluminado. E aí, quem não tem essa caneta aqui, pode usar uma caneta tipo Stabilo, um verde mais claro. Pode usar as canetas gel, que tem uma tonalidade de verde mais claro, também dá certo. Ou então, deixar, né, só com lápis de cor e fazendo com lápis de cor, que também dá certo. Agora eu vou usar aqui a amarela, não sei se ela vai aparecer muito, mas também, na verdade, ela fica meio que um tom de verde fluorescente. E também aqui no meio, mas assim, muito discretinho, só uns pontinhos de luz branco. Nada demais e também não muito. Aqui, olha, eu vou passar também o amarelo que faltou.
Bom, então, pessoal, olha só, agora aqui já ficou pronto essa parte também. E essa parte eu deixei ela mais escura porque ela está ainda mais atrás, né? Essa daqui tá mais na frente, essa daqui tá mais lá pra fundo. E então eu deixei ela já mais escura e acabei nem fazendo o detalhe dos pinheiros, tá? Como ela ficou mais escura. Na borda desse daqui, olha, eu vou passar a caneta gel e vocês, por favor, tomem cuidado com essas canetas gel, quem for usar. Deixa secar um pouquinho para não correr o risco de passar a mão em cima. E olha só como vai ficando bonito, como vai dando uma vida, né? Olha, a mesma coisa eu vou fazer aqui nessa borda, dando essa, né, essa luminosidade aqui para essa vegetação. Só não vou fazer muito aqui na parte do céu, mas aqui, olha, pode fazer. E aqui nessa parte, pode também fazer uns risquinhos, né? Olha, a mesma coisa eu vou fazer aqui nessa borda, dando essa, né, essa luminosidade aqui para essa vegetação. Só não vou fazer muito aqui na parte do céu, mas aqui, olha, pode fazer. E aqui nessa parte, pode também fazer uns risquinhos, né? Agora, para fazer essa aqui do fundo, eu quero colocar uma outra cor nela, para não ficar assim tudo muito verdão. Então, eu vou começar na mesma forma com o preto, né? Para dar essa profundidade de distância. Fazendo aqui com o preto. Olha, aqui eu acabei de ter uma ideia, eu vou aproveitar, né, esses risquinhos e fazer como se fossem galhos de árvore, uma vez que tem aqui essa parte mais arredondadinha, acho que vai dar pra gente fazer. E aí, olha, eu esfumei o lápis preto aqui, ó, deixando essa área em branco. O mesmo eu vou fazer aqui. Então, aqui entre essas árvores, eu também vou usar aqui o tom do verde escuro, que é o 19. E vou usar também o 18. Vou usar aqui os dois tons de marrom mais escuro, que é o 32, e o 31, que é o mais claro, para fazer essas árvores aqui, esses troncos que nós criamos. Então, vou escolher um lado e deixar mais escuro com o 32. Nesse daqui, nesse lado mais claro, vai ser o 31. Vou voltar só com um pouquinho do 32 aqui, mais próximo das folhas da árvore. E agora eu vou fazer uma árvore mais assim, puxada pro tom de vermelho. Vou usar aqui o 14, o 13 e o 14. O 13 é um tom de vermelho mais escuro, o 14 é um magenta. Então, vou aqui com o magenta, né, com o 14, fazer uma camada aqui. Agora, com o 13, que é o vermelho escuro, eu começo a fazer as sombras. Então, aqui próximo, nessa parte de baixo, vai ter um pouco mais de sombra. E aí, todas essas sombras eu vou fazendo com movimentos circulares. Então, aqui, olha, eu já vou dividir essa árvore, uma vez que tem aqui, né? Então, vou dividir. E entre ela, eu também vou fazer algumas manchinhas com o 13, que é o vermelho escuro. Aqui nessa parte de cima da árvore, eu vou colocar um pouquinho do 03, que é o amarelo. Vou voltar aqui com o 14, fazendo também manchinhas, deixando bem manchado essas cores. Nessa parte, eu também vou usar o preto para escurecer essa parte, deixando essa torre bem para frente aqui. E aproveitando que eu tô usando o preto, aqui eu também já vou dar uma escurecida nessas sombras que eu fiz com o vermelho escuro.
Olha, é bem de leve a mão, viu, pessoal? Aqui, pra não ficar muito pretão. E aqui eu já vou fazer essa divisão das árvores também, né? Bom, agora que eu passei o lápis preto, eu volto com o lápis 13 e reforço nessa sombra do preto, passando bem em cima. E sempre com movimentos circulares, eu vou avançando. Deixo algumas partes mais claras, outras partes mais escurinhas. E aí, para finalizar, eu trabalho com 14, também aqui, misturando essas cores. Vou passar só mais um pouquinho do amarelo aqui. E aqui embaixo, olha, eu vou reforçar o preto, deixando bem escuro aqui essa parte. E olha só, então, como ficou. Eu achei que... Gostei bastante do resultado, achei que ficou bem bacana. Uma outra corzinha aí, né? Pra não ficar assim tudo tão verdão. Então, ali no cantinho tem uma corzinha a mais. Vou iniciar pelo galho também, cor 32. Vou escolher o lado, então vou escolher esse lado aqui. E aí eu vou fazer todos esses galhos. E aí o 31 nas partes opostas. Vou usar o preto só um pouquinho aqui nessa área. Agora eu vou usar aqui o 03. E aqui eu vou fazer tudo em movimentos circulares mesmo. Passando uma camada inteira nessa árvore. Esse movimento circular aqui é aquele do bolinha, 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 que eu fiz os arbustos, tá? É pra dar esse efeito realmente de... que tá bem cheinha. Agora eu vou usar a cor 10, que é um laranja claro. E aqui do meio eu começo a fazer também o mesmo movimento de bolinha, bolinha, bolinha. Onde eu quero que tenha mais sombras. Não precisa ser em tudo, vai fazendo manchinhas mesmo. Então, ó. Aqui nessa parte atrás do arbusto, pode usar também laranja. E aqui, olha, vocês podem também, onde tem, né, essas partes da árvore, na parte de baixo, usar também o laranja. Agora, eu vou usar a cor número 12, que é o vermelho. E eu vou usar ele em cima do laranja. Só que aí eu não vou avançar a área toda do laranja. Eu vou dar essa misturada para dar esse tom avermelhado, mas eu não vou usar ele inteiro em cima do laranja. Eu quero que realmente só dê essa escurecida, eu não preciso passar ele inteiro em cima do laranja. Agora, com o 013, eu vou escurecer ainda mais essas áreas, aonde eu passei o laranja e o vermelho. Então, agora eu vou dar a forma para elas, escurecendo ainda mais. Mistura bem todas essas cores, vai ficando um tom de laranja super bonito. Olha só, então, agora eu volto com o laranja, que é o 10, fazendo mais uma camada, misturando, né, e deixando esse laranja aparecer também. Tudo com esse movimento de bolinha, bolinha, bolinha. Mas eu ainda deixo umas partes do amarelo aparecer também. Vou usar agora o preto, só em algumas áreas, também com bastante sutileza, para não deixar muito pretão. Tem alguns galinhos que eu vou reforçar aqui. E aí, eu uso o preto sempre no final do galinho, onde tem mais sombra.
E aqui atrás desses galhos também eu dou uma passadinha do preto. Deixando, né, essa parte do centro da árvore um pouco mais escura. E olha só, então, como vai ficando. Agora, para finalizar, eu vou usar o 03, o amarelo, e aí eu vou misturando ainda mais todas essas cores aqui, passando em cima da árvore toda. Tanto aqui atrás do muro, eu vou passar aqui um pouquinho do lápis preto. E aqui atrás do arbusto também eu vou passar um pouquinho do lápis preto, dando essa distanciada aí nessa árvore. E aí aqui, para não ficar, né, só esse preto, eu também faço com esses movimentos de bolinha. E volto só um pouquinho com o 13, que é aquele vermelho mais escuro. Deixando aqui realmente bem mais escuro essa parte da árvore. Entre os galhos também, isso fica muito bonito. Pode passar um pouquinho também. Aqui nas bordas eu vou usar um pouquinho do lápis branco. E no meio da árvore eu vou passar um pouquinho também. Bom, então, olha só como ficou aqui essa parte da nossa vegetação pronta. Eu achei que ficou bem bacana, eu gostei muito. Aqui na parte da janelinha dessa casa, eu já vou fazer ela. Vou aqui usar o preto, fazendo a sombra desse arbusto. Vou usar também um pouquinho do 18, nesse vidrinho, saindo do preto. E também vou usar um pouquinho do 34, que é o cinza, mais aqui nas bordas da janela. Com a ponta do lápis branco limpa, eu vou passar aqui. E olha só que legal, dá, né, essa impressão de que tem o reflexo desse arbusto na janela. Aqui eu vou passar um pouquinho da caneta branca, fazendo aqueles risquinhos que eu gosto de fazer nos vidros. E olha só como ficou bem charmosinha. Nessa daqui também poderia passar, mas aí como já tem um arbusto bem na frente, então não tem necessidade. Mas olha como ficou bem bonitinha. Bom, então agora, pessoal, eu vou fazer o céu. Tô bem ansiosa para fazer esse céu aqui com vocês. E aproveitando que eu já vou fazer o céu, eu também já vou deixar todas essas janelinhas das nossas casinhas prontas. E aí depois no vídeo final só vai faltar a água aqui, essa parte da ponte. Então, vamos lá pro céu. Bom, então pro nosso céu eu vou usar as cores: o amarelo, que é o 03, o laranja, que é o 10. Vou usar também o vermelho, que é o 12, os 3 tons de azul, que é o 22, o 23 e o 25, o branco e o lápis cinza, para fazer o nosso céu. Esse céu, ele é ótimo porque é um céu pequeno, onde tem bastante coisa na frente. Então, é um excelente tipo de fundo para se treinar com lápis de cor, porque não é um fundo muito grande. E quando você começa a treinar em fundos menores, você avança para fundos maiores assim com bastante facilidade, porque a mesma técnica se aplica aqui, você vai aplicar num fundo maior. Então, pega essa dica. Agora, a primeira cor que eu vou usar aqui no nosso céu vai ser o 10, que é o laranja. E eu vou fazer aqui, olha, na borda de tudo isso daqui laranja. Não vai ser uma borda muito grande e nem uma borda muito escura. Pode ser feito com a mão leve. Olha, eu tô segurando bem aqui no meio do lápis. E eu vou fazendo com movimentos circulares. Aqui, em volta dessa torre, nós não vamos fazer, tá bom? Então, só vamos ficar aqui nessa beiradinha mesmo. Então, esses que são maiores não precisa, é só mais na parte de baixo mesmo.
Bom, então feito isso, eu vou usar aqui o 03 e eu esqueci de passar uma cor para vocês. Nós vamos usar também o 05, que é esse tom de rosa mais clarinho. E aqui, olha, no 03, aqui no meio da página, eu vou marcar um círculo, um meio círculo no caso, que vai ser o nosso sol. Eu fiz aqui a mão livre mesmo, mas se vocês quiserem, vocês podem usar uma régua de bolinha ou algum molde, mas não tem necessidade, é muito simples. E aqui, olha, eu vou começar, aqui onde eu também passei o laranja, eu também vou passar o amarelo. E eu vou começar a avançar um pouco esse amarelo aqui nesse céu. Observem que todas as cores eu tô usando assim, com a mão bem leve. E agora eu vou começar a misturar aqui o amarelo com o laranja e avançar um pouco mais. Bem aqui na bordinha, eu vou até fazer a ponta desse meu lápis para ela ficar uma ponta mais fininha. Ó, então fiz aqui, apontei ele. Bem aqui na bordinha, eu vou usar esse tom de vermelho para misturar com esse laranja, deixando essa cor aqui mais próximo dessa vegetação, bem mais intensa. Eu poderia até usar um tom de laranja escuro, mas eu gosto dessa mistura do vermelho com o laranja. Deixa um tom avermelhado bem bonito. E olha só como eu tô fazendo aqui. Aqui perto do sol, nós não precisamos passar muito, é só um pouquinho. Dessa forma, e aqui essa área pode deixar ela assim mesmo. E agora eu volto aqui com o 10 saindo também do vermelho, né? E reforçando essa mistura de cores, deixando, né, esse laranja com esse tom mais avermelhado, que fica muito bonito. E aí, eu avanço um pouquinho aqui, já misturando com esse amarelo, fazendo esse degradê ficar bem bonito. Aqui é a mesma coisa, eu só passo um pouquinho aqui, deixando essa área mais clara. E aqui eu vou apagar essa área do sol aqui, que eu tinha passado o laranja, eu vou dar uma apagadinha aqui para deixar bem branquinho essa área mesmo. Agora eu só vou fazer aqui mais a bordinha do sol para ficar bem definidinho. E aí até aqui eu posso usar o laranja. Agora, eu vou avançar aqui com um pouquinho do amarelo. Também, todo esse processo, ele vai ser feito com a mão leve, tá, pessoal? Não vamos forçar muito, porque aí se tiver qualquer correção para fazer com a mão leve, dá para fazer. Então, aqui, ó, eu avanço mais ou menos até aqui esse telhado dessa torre. E vou avançando aqui. Eu gosto de fazer céu com movimentos circulares, que tem um preenchimento melhor. Gosto de fazer céu também com lápis deitado, onde também tem um alcance maior da mina. E aí, conforme nós vamos fazendo, né, o céu, o lápis ele vai ficando com a pontinha chanfrada, aonde facilita mais ainda para fazer fundos. Aqui eu vou voltar com laranja. E olha só, então, até aqui como tá ficando. Agora eu vou trabalhar com o 05, que é esse tom de rosa mais claro. E a mistura dele com o amarelo ficou uma mistura incrível. E aí, eu não preciso sair tão aqui de baixo, eu posso sair mais aqui de cima, um pouquinho antes de acabar o amarelo, fazendo essa mistura de cores e avançando esse rosa aqui pra cima. Então, eu vou fazer também aqui mais uma faixa toda com esse 05, misturo um pouquinho aqui com amarelo e avanço, tudo com a mão leve. Ó, aqui com o 05 a gente já pode passar aqui um pouquinho em cima das casas também, né, que já tá chegando nessa parte. Agora aqui eu vou com o 05 diminuir ainda mais a pressão da minha mão
nessa parte aqui onde tem o sol, que é a parte onde tá mais claro, né? Eu quero que esteja mais claro na minha ilustração. Eu vou avançar bem com o 05. E agora eu começo a trabalhar com os tons de azul, que é o 022, é o que eu vou começar primeiro. Aí aqui, ó, tem um pouquinho do 05, eu já pego, faço essa misturinha com o 05. Por que que é importante passar o 05? Se eu sair com azul direto do amarelo, eu vou ter uma tonalidade de verde, e não é interessante ter, né, um tom de verde no céu. Então, não nesse caso. Então, aqui, ó, eu saio do azul, do rosa, perdão, sempre, e vou avançando com esse azul mais claro. Aí, aqui, lembre, né, vai chegando perto do céu, nós vamos deixando ainda mais claro esse tomzinho de azul, e só aqui na parte de cima, porque eu quero que essa parte aqui ela fique bem iluminada. Então, aqui essa parte nós vamos passar só aqui em cima e aí volta a descer aqui. Bom, então, olha só como tá ficando. E agora eu vou passar pro tom de azul mais escuro, que é o 25. E aí, com o 25, eu vou vir de cima para baixo, misturando com esse azul mais claro. Então, aqui nas bordas, olha, as bordas é as partes que eu tenho mais dificuldade no livro. E aí, essa parte aqui de trás, onde tá bem mais escondido, né, bem mais longe do céu, essa parte eu vou passar um pouquinho mais do azul, vai deixar um pouco mais escura essa parte. Agora, eu vou trabalhar aqui com o 23, entre, né, essa cor mais clara e a mais escura, aqui entre elas, fazer uma camadinha. Então, pessoal, olha só como tá esse céu. Então, aqui nós estamos conseguindo ver todas as camadas de lápis de cor. Então, aqui tem a mistura do laranja com vermelho, o amarelo, o rosa, os azuis. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar o nosso querido lápis borracha e ele vai me auxiliar aqui, fazendo toda essa mistura de cores e deixando essa pintura sem esses degraus de cor. Então, eu vou começar aqui pelo laranja, e aí eu vou trabalhando, não precisa forçar muito o lápis borracha no papel, vou trabalhando com movimentos circulares, a fim realmente de misturar essas cores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser esses tons de laranja aqui, que eu quero misturar com esse amarelo e esse rosinha. Por enquanto, eu ainda não vou misturar os tons de azul, porque se eu subir aqui com essa cor pro azul, eu também vou manchar ali, vai deixar verde, eu não quero isso. Então, por enquanto, eu vou fazendo só aqui, nessa parte de baixo, até o rosa. E, ó, eu vou misturando essas cores e percebam como já vai sumindo esses degraus. Bom, então, olha só, fiz aqui toda essa parte, vou usar aqui meu pincel para tirar, porque fica com bastante pozinho. E percebam como já não dá tanto para ver, né, os degraus de cor aqui de baixo. Agora, limpo bem a ponta do meu lápis borracha, é simples, só passando aqui no papel. E ele vai limpando, igual eu faço com lápis branco. E eu vou começar agora da parte de cima para a parte de baixo. Então, a mesma coisa. Aqui é onde eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, você tem que segurar. E aqui também eu começo no azul mais escuro, até um pouquinho do rosa, que é para misturar esse azul com esse rosa também.
Bom, pessoal, então, olha só aqui como já fica totalmente diferente feito o trabalho com o lápis borracha. Agora aqui eu vou continuar fazendo com lápis borracha, né? Eu já consigo, né, visualizar bem aqui. Então, vou continuar aqui usando. Não pode forçar muito, porque senão vocês vão apagar essas cores. E não é para apagar, ela é para misturar mesmo, arrastar e deixar esse efeito legal aqui. Certo? Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou repetir algumas camadas. Vou começar repetindo a camada do 05, que é aqui saindo desse amarelo. Então, eu vou repetir essa camada. Vou repetir também um pouquinho da camada do azul claro, que é o 22, saindo já aqui do 05. Aqui nessa área do céu, lembra? Do sol, que eu não quero muito, então eu vou aqui, ó, fazer só uns risquinhos com azul agora. E também vou voltar com a camada do 25, que é o azul mais escuro, fazendo aqui essa parte de cima, onde eu quero que seja bem mais escura mesmo. Ó, aqui eu tô usando, né, o lápis nessa posição aqui, que me facilita para fazer essas bordinhas aqui, que eu tenho bastante dificuldade. E aí, aqui perto dessa área onde eu deixei, que eu quero que fique mais claro, eu faço como se fosse uma espécie de risquinho também, mas eu fiz com azul até aqui, aqui eu faço só até a metade. Agora, com o 23, fazendo a mesma coisa, né? Arrumando esse degradê entre o azul mais escuro e o mais claro. Certo, pessoal? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar de novo o 05 nessa área aqui. E eu também vou fazer alguns risquinhos aqui nessa parte do azul. Então, aonde eu fiz o risquinho do azul, eu vou e faço, né, o risquinho com rosa, deixando esse céu aqui nessa parte mais manchado. Não precisa muito, só um pouquinho. E olha só como tá ficando. Agora aqui é o seguinte, se vocês sentirem a necessidade de voltar um pouquinho com o lápis borracha, arrumando aqui algum degrau de camada, vocês podem fazer esse processo do lápis borracha várias vezes. Cada vez que vocês fizerem o processo com lápis borracha, mais a cor vai ficando, as próximas camadas vão ficando lisinha. É muito interessante, eu indico para todos testarem, porque é ótimo. Eu adoro usar os lápis borrachas nos fundos dos meus livros de colorir. Inclusive aqui no meu canal, logo lá no começo, quando eu comecei a fazer vídeos, tem um vídeo meu mostrando um fundo que eu fiz usando lápis borracha, um fundo noturno. Vale a pena conferir, vou deixar aqui no card, passando para vocês verem quem ainda não viu. Bom, então, eu não vou mais, né, trabalhar aqui com lápis borracha, só passei mais um pouquinho. E agora eu vou trabalhar aqui com o lápis branco, passando uma camada em cima do meu céu todo, para que ele fique bem lisinho essas cores. E vai ser da mesma forma, para não arrastar o pigmento e deixar algum pontinho verde. Então, eu vou começar do laranja até o rosa e depois do azul até o laranja. Perdão, do azul até o rosa. E aí, vocês vão ajustando. Agora, aqui, por exemplo, eu achei que ficou muito, sem muito laranja, então vou jogar aqui um pouquinho de laranja aqui nessa área. E aí, eu vou voltando e nós vamos fazendo os ajustes ali que a gente vai observando no nosso desenho.
Olha só então como está esse céu e eu tô amando. Agora eu vou fazer algumas nuvens aqui nesse céu, mas também bem pouco, usando o lápis cinza. E é uma nuvem muito simples de ser feita. Vou começar aqui, ó, dessa nossa torre e eu vou fazer um círculo e preencher aqui esse círculo. Então não tem erro essa nuvem dar errada. Agora aqui nesse círculo eu faço um círculo menor, também preencho, e aqui eu faço um menorzinho e até puxar um risquinho. Então vai ficando assim. Então é isso, gente. Quem não conseguir fazer no direto, pode ir fazendo em círculos, que dá certo também. Olha só. Eu não vou fazer nuvens muito grandonas aqui, porque esse céu, né, tá tão pequenininho, então eu não vou fazer nuvens muito grandes. Aqui atrás desse pinheiro eu vou fazer uma outra nuvem, então, ó, bolinha, faço o círculo, o outro menor, o menorzinho. E aí, se vocês quiserem fazer a nuvem inteira, né, aqui eu fiz mais atrás, eu vou fazer uma aqui menorzinha. Então, uma bolinha aqui, faz as bolinhas do lado e puxa. E aí, nós temos uma nuvem. É bem simplesinha essa nuvem, mas ela fica muito charmosinha no desenho. Agora, aqui no meio da nuvem, bem no meio mesmo, eu vou usar o lápis preto. Dessa forma. Também é bem pouco. Nessas aqui, a parte de baixo delas, eu vou usar o laranja, que é o 10. E agora, com a caneta branca, eu vou usar a minha da Pilot Pintor. Eu vou fazendo batidinhas aqui na borda dessa nuvem. E aí, com o dedo, eu também faço batidinhas, deixando essa cor mais transparente dessa nuvem. E aqui, olha, nessa parte onde tá mais azulzinha, eu também posso criar uma nuvenzinha mais branca. E aí, mesmo nessa mais branquinha, eu também dou umas batidinhas para que ela fique um pouco mais transparente. E agora eu volto com a cor cinza, ajustando, né, essa nuvem, dando esse volume para ela, que é aqui na parte de baixo. E arrumando também essa bordinha. Agora, com o lápis borracha e uma régua, eu vou aqui, ó, no sol, fazer uns raios de sol, mas eu não quero que fique muito apagado, não. É só realmente alguns para dar esse charme, esse brilho. E olha só, então, como ficou o nosso céu. Eu gostei bastante dele, eu achei que ficou bem legal. E também ficou bem da forma que eu tava esperando que ele ficasse. Então, pra galera que tava lá no meu Instagram me pedindo fundo em horários diferentes, aí tá um belo entardecer que vale a pena tentar fazer. Não é difícil. Em fundos menores, assim, claro, fica mais fácil, mas seguindo essa técnica do lápis borracha, qualquer fundo fica fácil de fazer. Agora, para nós finalizarmos aqui o nosso fundo, então vamos fazer essas janelinhas, né? Para deixar pronto e no próximo vídeo a gente finalizar só com a água. Bom, pessoal, então vamos aqui fazer as nossas janelinhas com um reflexo do céu. E o que eu vou fazer? Então, aqui nós vamos usar as mesmas cores que nós usamos aqui para fazer o céu. Menos o lápis borracha. Vamos usar aqui basicamente as mesmas cores. Eu vou incluir também o preto aqui, para que a gente faça esse reflexo na nossa janelinha. Então, vou começar aqui pela essa janela da torre. Aqui
eu vou usar aqui o 25, que é aquele tom de azul mais escuro. Porque aqui ela tá mais próximo dessa parte onde eu deixei mais escuro. E conforme vai chegando perto, né, aqui dessa parte da janela, nós vamos clareando. Então, aqui, ó, vai estar mais escuro. Vou usar também aqui um pouquinho desse tom, que é o 23. Sempre deixando ou tentando deixar algumas áreas em branco. E aí, eu vou usar o 05 no finalzinho aqui desses tons de azul. Agora, eu vou usar o lápis branco, passando aqui em toda a janelinha. O lápis preto na borda. E aqui nessa parte de baixo. E aí, com a caneta branca, eu faço aqui os risquinhos do vidro que eu gosto. Essa é bem pequenininha, né? Então, não pega muito. Já nessa outra janelinha aqui, eu vou usar o 03, que é o amarelo. Começando aqui do amarelo, eu passo pro laranja. E aí, faço também os detalhes com a caneta branca nessa janelinha. Agora, vamos aqui para essa janelinha. Também vou usar aqui o tom de amarelo, começando do amarelo. Tom de laranja. O rosa. Esse azul aqui, o mais claro, que é o 22. Aqui em cima, o 25, que é o mais escuro. Aí, vai arrumando, né, o degradê, voltando com as cores. Para fazer esse reflexo na janela ficar bem bonito, não precisa forçar muito as cores, e passar o branco é importante para dar essa esmaecida na cor. Eu volto só para arrumar mesmo o degradê. E agora, da parte do amarelo também pro azul, eu vou passar o lápis branco. Só aqui nessa voltinha de cima eu vou usar o preto. Também faço ali os detalhes com a caneta branca. Nessa janela em especial, eu vou fazer a borda da janela também branca. Com a caneta preta, eu vou fazer aqui, vocês podem fazer com uma régua, se você sentir necessidade, mas eu vou fazer aqui só o detalhe da janela. E aí, eu passo mais um pouquinho de caneta branca aqui. Olha que legal que fica, pega bem os tons do céu mesmo, né? Agora aqui, vamos pra essa. Essa daqui, ela tá mais baixa. Lógico que ela também vai pegar as cores do céu. Mas o que eu quero aqui, que ela reflita também um pouquinho aqui dessa árvore. Então, da mesma forma, eu vou começar aqui também com um pouquinho do amarelo, fazendo algumas manchinhas nela. E aí, eu vou usar aqui o laranja, o rosa, que é o 05, o tom de azul mais claro, bem aqui na bordinha, o azul mais escuro, que é o 25. E aí, aqui na borda, que tem, né, a casa, como eu disse que nós íamos fazer a sombra, né?
Então, eu já vou passar o lápis preto aqui, dando continuidade a essa sombra, que pega bem aqui nessa janela. Agora, eu vou passar o lápis branco. Primeiro aqui nessa parte do laranja, deixando bem esbranquiçado mesmo. E agora, nessa parte do azul. Aqui eu também vou usar a caneta preta. E a caneta branca, eu faço aqui o detalhe do vidro, que eu gosto sempre de fazer. E eu vou seguindo isso aqui nas demais janelinhas. Essa daqui também vai pegar bem a cor do céu e vai ser bem parecida com essa daqui. Então, mesma coisa, amarelo. Nessa parte da janelinha da porta, eu vou usar aqui só o amarelo. Pode completar toda com amarelo. E nas bordinhas, eu vou usar o laranja. E olha só, então, como vai ficando essas janelinhas. Eu adoro esse efeito, eu acho que fica muito bonita. E aí, pra terminar, só falta essas duas janelinhas aqui. E pra essas duas janelinhas, eu vou usar aqui o 25. Como elas estão, né, bem aqui mais pra baixo, elas pegam também a cor, mas o pôr do sol já tá lá atrás, então ela não vai pegar o tom do pôr do sol. Então, eu vou começar aqui com o azul mais escuro, que é o 25. Dessa forma, vou usar o 23. Também vou usar um pouquinho do 36, que é o lápis preto, mais aqui no cantinho. E vou usar o 22. Aí, do 22 eu saio daqui, formando como se fossem nuvens aqui, ó. Deixando essas manchas brancas. Limpa bem a ponta do lápis branco e vamos passando aqui em cima dessa janelinha. Para dar efeito ainda mais, né, como se fosse uma nuvenzinha aqui, ó, com a caneta branca, faz o efeitinho da nuvem. E aí, espera secar essa caneta branca para poder fazer os demais detalhes. A mesma coisa eu vou fazer nessa daqui. Bom, enquanto vai secando ali, aqui nessa janela, eu vou fazer mais um detalhe aqui com a caneta branca, deixando aqui com mais aparência de vidro mesmo. Só mais um tracinho branco, que faltou aqui. E aqui bem nessa bordinha aqui também. Bom, vamos ver se já secou aqui. Também vou usar a caneta preta. E aí, passa por cima da nuvem. E vou fazer também o contorno aqui dessa janelinha com a caneta preta. Olha só que charmosinha que ficou essa janela. E aí, pra finalizar, né, só fazer também aqui os risquinhos. Faz aqui nessa parte mais escura. Vou até fazer aqui mais retinho, pra não atrapalhar esse efeito da nuvem. Ficou muito bonitinho. E olha só, gente, então, como ficaram aí as nossas janelinhas com o reflexo do céu. Eu adoro fazer isso, pra mim é bem divertido. Aqui eu também vou usar o branco, a caneta branca, nessa borda escura, que eu acho que dá ainda mais impressão de vidro, como eu fiz ali em cima, eu vou fazer aqui. Bom, pessoal, então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Olha só, então, quantas cores nós conseguimos adicionar aqui ao nosso passo a passo hoje. Eu estou encantada com esse resultado e eu espero muito que vocês estejam gostando também.
Não deixe de se inscrever no canal quem ainda não for inscrito para acompanhar todo o passo a passo. Ative o sininho de notificação para que vocês sejam sempre avisados. Curta muito esse vídeo, comentem aqui o que vocês estão achando. Quem estiver me seguindo, me marca lá no Instagram que eu tô assim amando ver o colorido de vocês. E não deixe de compartilhar também com quem gosta de colorir, com quem gosta de colorir Romantic Country, para vir conhecer também aqui o canal e colorir com a gente. Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.